Você já parou para pensar que, neste instante, bilhões de indivíduos estão convertendo algumas das frutas mais nutritivas em autênticos elixires envenenados para a saúde, exatamente a poção mortal? E o mais engraçado é que fazem isso cheios de boas intenções, tentando manter suas frutas crocantes e recém-colhidas por um tempinho extra. Desculpe, mas parece que sua mensagem foi cortada. Poderia fornecer o texto completo ou mais detalhes para que eu possa ajudar na paráfrase. Thomas Amador afirma que nos anos recentes tem se empenhado em entender a nutrição, enfatizando como minuciosos costumes diários podem ser a chave que separa uma existência repleta de vigor e animação de uma rotina recheada de desconforto e fadiga. E questões de bem-estar. Hoje sinto uma vontade danada de dividir com você uma revelação que me pegou de jeito como se eu tivesse encontrado um tesouro escondido no fundo do quintal durante minhas andanças por esse tema. Fiquei sabendo que uma porção de frutas do dia a dia, aquelas que possivelmente estão beliscando no seu bowl ou na sua geladeira, pode ter suas vitaminas e nutrientes reduzidos em até 90% se forem armazenadas do jeito errado. E tem algumas que, acredite se quiser, acabam se transformando em verdadeiras bombas para o nosso corpo. Imagine só, você derrama sua grana na feira, adquirindo aquelas frutas cheirosas, pensando que está fazendo um favor ao seu corpo como se fosse um super-herói da saúde. Arrume tudo com carinho na geladeira para que permaneça fresco, mas sem querer, você acaba desfazendo os preciosos nutrientes que seu corpo necessita para blindar a imunidade, proteger o coração e ter fôlego para encarar o cotidiano. Daqui a pouco vamos explorar juntos as 5 frutas que em nenhuma circunstância você deveria considerar colocar na geladeira. Deixe-me contar a você o porquê do inverno ser um verdadeiro vilão para essas frutinhas, quais substâncias essenciais se vão. E o que realmente conta é a maneira de guardá-las da forma certa para tirar tudo de bom que elas têm a oferecer. E isso ganha ainda mais importância para aqueles que já cruzaram a barreira dos 50. Depois de atingir essa etapa da vida, o organismo passa a ser uma esponja sugando toda a vitamina, antioxidante e mineral que os pratos têm a oferecer. Não se pode jogar fora nem uma migalha de nutriente. Mas antes de desvendarmos essas delícias, permitam-me fazer uma perguntinha. Você já ficou sabendo que tem uma frutinha super popular nos lares do Brasil que pode acabar se desfazendo em até 90% de suas vitaminas, se for estocada na geladeira? Uma fruta que você pode devorar com certa regularidade, mas que ao ser guardada na geladeira pode estar apenas dando uma de desaparecida na sua crocância. 1/10 do que realmente deveria ser oferecido ao seu organismo. Será que você consegue decifrar o enigma? Antes de dividir o que tenho a dizer, é essencial que você compreenda o que motiva essa situação. A outra iguaria muito consumida por aqui, que na verdade nem deveria ter esse nome de fruta, mas que uma galera insiste em armazenar na geladeira, pensando estar fazendo a escolha mais acertada. O grande chabu é que ao colocá-la na geladeira, você quase arranca sua habilidade inata de blindar o coração e até de colaborar na luta contra o câncer. Há também uma fruta do calor que é bastante querida, famosa por ser uma aliada na hora de digerir as comidas. Muita gente ignora que, ao ser armazenada na geladeira, ela não apenas despenca suas enzimas digestivas fundamentais, mas também pode desencadear dores de estômago, principalmente em indivíduos da melhor idade, cujos estômagos já vivem uma fase mais delicada. Então, acomode-se direitinho, pegue um bloquinho e uma caneta caso queira fazer algumas anotações, porque o que você está prestes a desvendar pode transformar totalmente a maneira como você guarda suas frutas na geladeira. E posso te assegurar que seu corpo vai fazer festa. Antes de mergulhar no universo de cada fruta, é fundamental captar a alquimia que envolve esse dilema. O que trago para você não é um monte de blá 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 teórico, mas sim uma dose de sabedoria útil
capaz de transformar o jeito como você vê sua cozinha, quase como dar uma nova vida a um fogão aposentado. As frutas mantêm seu vigor até após serem arrancadas da planta. Elas puxam o ar para dentro, crescem como flores em primavera, criam substâncias que são verdadeiros presentes da natureza, recheados de nutrientes indispensáveis para a nossa vida. Entretanto, quando algumas frutas são submetidas a climas abaixo de 10 ou 12º C, que é o frio habituado de uma geladeira em casa, ocorre uma situação curiosa, conhecida como estrago por resfriamento. Visualize as células das frutas como mini fábricas que operam incansavelmente, criando uma produção frenética de vitaminas antioxidantes e minerais, como se cada uma delas estivesse em uma dança de trabalho constante. Quando o frio dá o bote, essas fábricas de células colocam o pijama e param de funcionar. As membranas perdem sua flexibilidade e passam a se comportar como se fossem moldadas em plástico rígido, deixando de cumprir seu papel de maneira eficaz. As danças das enzimas acabam desacelerando consideravelmente ou simplesmente dão um fim ao baile. E assim surge o que realmente nos tira o sono. Certa quantidade de reações, que na maioria das vezes resultariam em produtos úteis, podem se transformar em verdadeiros vilões que fazem mal à nossa saúde. Busca um exemplo descomplicado. Imagine a vitamina C, aquele super-herói dos antioxidantes que batalha ferozmente para manter sua defesa à prova de balas. Em dias comuns, as frutas cheias de vitamina C são como guardiãs de enzimas vivas, que defendem essa vitamina da ação do tempo, evitando que ela se desgaste e perca sua essência. Porém, ao guardar essas frutinhas na geladeira, as enzimas entram em férias e a vitamina C acaba ficando à mercê do frio. Em questão de dias, você pode ver até 60% da vitamina C se evaporar como um sonho bom que se desfaz ao amanhecer. Em certas situações, esse desaparecimento alcança impressionantes 90%, e a vitamina C não é a única a enfrentar os desafios da vida. Os pigmentos mágicos que colorem as frutas e exercem a função de guardiões contra os radicais livres também perdem sua força rapidinho quando enfrentam o frio. O licopeno, aquele super-herói que cuida da saúde da próstata, pode dar tchauzinho e sumir quase que por completo. Os flavonoides, verdadeiros escudos da saúde do coração e do cérebro, acabam se transformando em matizes borradas e perdem sua força ao enfrentar o tempo. É como se você tivesse uma poção mágica na sua fruteira e, ao encostar na geladeira, ela perdesse todo o seu poder encantado. Porém, há algo ainda mais preocupante que quase ninguém percebe. Existem frutas que, quando colocadas na geladeira, além de se despirem de seus nutrientes, podem até virar um verdadeiro veneno. Isso rola porque, quando suas células enfrentam a friagem, elas começam a soltar substâncias que parecem ter um talento especial para causar aqueles perrengues no estômago. Para os mais vividos que já têm o estômago mais delicado que uma flor nascida no deserto, isso pode se tornar um verdadeiro campo de batalhas. Deseja uma dica. Ela brilha em um tom rubro, sempre fazendo parte das saladinhas, mas há quem a vê como um legume, quando na essência é uma frutinha adorável. Consegue visualizar a que me refiro? Então, em um piscar de olhos, vou falar com todas as letras sobre como o frio pode ser um vilão para essa fruta tão adorada e os estragos que ele pode causar. Antes de mais nada, é fundamental mergulhar na ideia que os cientistas carinhosamente nomeiam de temperatura crítica. Todo fruto carrega uma faixa que não se vê. Acima dela, a fruta se mantém fresquinha, guardando seus segredos de sabor e nutrientes como um tesouro escondido. Debruçada sobre a decadência, a vida se desdobra em um espetáculo de ruína. Para a maioria das frutas que brotam sob o sol tropical e subtropical, essa margem mágica reside entre 10 e 15 deu.
A questão é que o termômetro das geladeiras comuns aqui de casa geralmente marca entre 2 e 4 desenhos de gelo. Consegue notar a seriedade da situação. É como se você fosse jogado no Polo Norte pelado e sem a menor condição de se aquecer. Seu corpo acabaria em um baile de desconforto. É justamente isso que rola com essas frutinhas. Elas desmoronam como castelos de areia, perdendo força e nutrientes. E esse assunto se torna ainda mais apimentado para quem já ultrapassou a marca dos 50 anos. Nesta etapa da existência, o corpinho já não engole os nutrientes com a mesma habilidade de outrora. Toda vitamina, todo antioxidante, todo mineral brilha como uma joia rara. Quando um veterano da vida morde uma fruta, que já foi um verdadeiro cofre de vitaminas, mas que perde 70% de sua riqueza nutricional devido ao armazenamento torto, ele não está apenas recebendo uma minguada dose de nutrientes, mas também deixou escapar uma chance de ouro para turbinar a imunidade, dar um beijo na saúde do coração e manter as engrenagens do cérebro girando na velocidade certa. Agora que você já desvendeu os mistérios que cercam essa questão, é hora de apresentar as vilãs, e a primeira delas vai te deixar de queixo caído, pois é uma das frutas mais adoradas por aqui no Brasil. A campeã de todas as frutas é a banana. Exatamente esse tesouro culinário jamais deveria encontrar abrigo na geladeira. A banana brota nos calorosos e úmidos recantos tropicais, como se fosse uma estrela que brilha sob o sol escaldante dessas paragens. Ao ser submetida a temperaturas inferiores a 13 graus, sua malha celular enfrenta um verdadeiro dilúvio de problemas instantâneos. As camadas das células estouram como balões furados, soltando enzimas que deveriam se esconder como segredos bem guardados. Por isso, quando você saca uma banana da geladeira, a casca se transforma em um verdadeiro quadro de arte moderna, cheia de manchas escuras, mesmo que o interior continue com aspecto de festa. Essas pintinhas não são apenas um enfeite na casca, elas gritam que a fruta já passou pela terrível jornada da estragação por dentro. Contudo, o verdadeiro caos se esconde naquilo que permanece invisível. Uma banana que passou um tempo no frio pode dizer adeus a até 60% de sua vitamina C em um piscar de olhos, ou melhor, em apenas 24 horas. A vitamina B6, que é a estrela da festa, quando se trata do funcionamento do sistema nervoso, não gosta de ficar muito tempo na pista e se esgota rapidinho. Já o potássio, esse mineral que é o guarda-costas do coração, mesmo não sumindo do mapa, acaba perdendo a sua eficácia e se torna menos aproveitado pelo corpo. Um detalhe importante é que as bananas são verdadeiros super-heróis da natureza, cheias de antioxidantes, como a dopamina e as catequinas que defendem nosso coração e cérebro das rugas do tempo, como se fossem escudos contra o envelhecimento apressado. Entretanto, assim que são colocados na geladeira, esses elementos começam a se desmanchar mais rápido que uma sombra ao sol. Em apenas 2 dias é possível deixar escapar até 70% dessas maravilhas que nos guardam. E não para por aí, para os mais experientes da vida, a situação se torna um verdadeiro quebra-cabeça. O frio transforma o amido resistente da banana em um enigma para o nosso estômago, dificultando a sua digestão. Isso pode gerar um verdadeiro festival de gases, estufar a barriga como um balão de aniversário e provocar uma verdadeira revolução no estômago. E tudo isso poderia ser evitado com uma simples jogada de mestre, guardar a fruta do jeito certo. E qual seria a maneira certa? As bananas precisam ser guardadas a uma temperatura aconchegante, em torno de 18 graus, como se estivessem num abraço caloroso da natureza. Caso deseje apressar o crescimento, acomode-as ao lado de uma maçã já madura, dentro de um saco de papel. A maçã expele etileno, um gás da natureza, que dá um gás na velocidade desse processo. Se a questão for crescer acelerado, existe uma sacada bem fácil. Despaque as bananas, fatie em círculos e mande para o congelador como se fossem férias na neve.
Portanto, a maioria dos nutrientes vai ficar como um tesouro guardado, prontos para serem usados em vitaminas delícias doces ou batidas refrescantes. Há uma única exceção. Se a banana estiver naquele ponto de maturação tão avançado, parecendo uma pintura com manchas escuras, dá para dar uma passada na geladeira por até 2 dias, só para frear o processo de amadurecimento. Mas é bom se apressar no consumo porque, passado esse tempo, os nutrientes vão embora mais rápido que convidado indesejado em festa. Se você pensa que guardar banana na geladeira é um pecado mortal, prepare-se para se surpreender com o próximo item da lista. Este, por sua vez, nem é visto como fruta pela galera, mas quando é mal armazenado, seus efeitos podem ser ainda mais desastrosos. O próximo da fila é o tomateiro. Apesar de boa parte da galera considerar o tomate como um legume do ponto de vista botânico, ele na verdade é uma frutinha. E aqui se encontra o deslize. Enfiar essa belezura na geladeira pode ser um dos pecados mais absurdos que se pode cometer na arte culinária. O tomate é um verdadeiro tesouro da natureza repleto de licopeno, que é como um super-herói entre os antioxidantes. Esse tom rubro não só pinta os pratos com sua beleza, mas também atua como um escudo contra o câncer de próstata, defende a derme dos raios solares e dá um empurrãozinho na saúde do coração. A questão é que se você dá um banho gelado no tomate, ele pode desperdiçar até 90% de seu licopeno em questão de 7 dias. É como pegar uma poção mágica poderosa e ir acrescentando água até que fique mais fraca que chá de erva daninha e o estrago não para por aí. O frio faz festa e bagunça na receita dos compostos cheirosos que dão aquele toque especial ao sabor do tomate. Conhece aquele sabor sem vida e meio aguado dos tomates que são esquecidos na geladeira? Pois esse é o desfecho desse enredo todo. Outro resultado incômodo é na consistência. Como os tomates são essencialmente um copo d'água disfarçado, suas paredes celulares são tão frágeis quanto um balão de festa pronto para estourar. Quando se deparam com climas que esfriam abaixo de 12 Celsius, essas peles se transformam em verdadeiros biscoitos duros e propensos a estourar. O que se tem aqui é um tomate seco, sem aquele suco que faz a festa, trazendo a amargura de morder um pedaço de nuvem. Eis que surge um aspecto ainda mais alarmante. Quando o frio aperta o cinto da natureza, os tomates podem criar uma dose extra de solanina, uma poção, que em grandes quantidades pode fazer o estômago revirar, provocar aquelas dores de cabeça e deixar a digestão como um balé desajeitado. Isso atinge em cheio a galera mais madura, que tem um estômago tão delicado quanto uma flor no deserto. Ademais, a vitamina C que reside no tomate fundamental para manter nosso sistema imunológico firme e forte se despedaça rapidinho quando vai parar na geladeira. Num piscar de olhos em só 3 dias, um tomate pode se ver desprovido de quase 50% de sua preciosa vitamina C. Como guardar o tomate da maneira certa, sem deixar que ele vire uma relíquia do passado? O melhor é mantê-lo sempre a uma temperatura agradável, entre 18 e 21 graus, longe dos raios solares ardentes e de lugares onde a umidade faz festa. Uma fruteira que respira é tudo o que você precisa. Se eles chegarem ao ponto de estarem mais maduros que um poeta em dia de inspiração, e você se preocupa que se transformem em um verdadeiro desastre, a solução mais prática é já botá-los na panela, preparar um molho bem fresquinho, deixá-los curtindo o sol como um saboreador de férias ou até congelá-los após um rápido banho quente. Caso você adquira tomates que estão mais verdes que um semáforo, pode apressar o processo de amadurecimento colocando-os em um saco de papel ao lado de uma maçã ou banana que já vivenciou a doçura da maturidade, pois essas frutas exalam etileno, como quem espalha charme em um baile. Dessa forma, eles se tornam apetitosos e prontos para serem devorados em um piscar de olhos. Agora é hora de se aprontar.
A próxima frutinha da nossa seleção é um verdadeiro xodó do povo brasileiro e, curiosamente, é uma das que mais se lasca quando é guardada de maneira errada no geladinho. A terceira delícia da nossa seleção é o mamãozinho. Agradável ao paladar, cheio de propriedades saudáveis e amado pelos conterrâneos, ele brilha por ser um grande aliado na hora de facilitar a digestão. Entretanto, aqui reside o verdadeiro risco. Ao ser acomodado na geladeira, o mamão não apenas se despede de seus benefícios nutritivos, mas pode também transformar seu estômago em um verdadeiro liquidificador de desconfortos. O mistério sobre o toque especial de um mamão mora em uma enzima conhecida como papaína. Essa enzima é como um quebra-nozes que despedaça proteínas sofisticadas em pedacinhos menores, tornando a digestão muito mais fácil. Um verdadeiro tesouro para os mais vividos, cujos corpos já não fabricam tantas enzimas naturais como na juventude. Por isso, muitas almas se sentem como se estivessem flutuando nas nuvens após saborear um delicioso mamão logo pela manhã. Contudo, a questão é que a papaína é como uma flor delicada que murcha ao toque do frio. Se o mamão se estabelece na geladeira, essa enzima dá adeus quase que instantaneamente em poucas horas. É como jogar fora uma poção mágica que poderia estar dando uma mãozinha para a sua barriga fazer a dança da digestão. E não para por aí. Um mamão de tamanho médio é como um verdadeiro campeão da vitamina C, superando a soma de 4 laranjas a um só golpe. Esse remédio da natureza é fundamental para fortalecer as defesas, criar a cola que une a pele e ajudar o corpo a devorar o ferro. Por outro lado, se você colocar uma mãozinha na geladeira, ela pode derrubar até 40% da vitamina C em apenas 24 horas, como se estivesse fazendo uma dieta de vitaminas. Em apenas 7 dias, essa queda pode alcançar até 80%. Outra ameaça é a efervescência interna. Quando a fruta sente o frio, suas células entram em um baile descompassado, deixando brechas para que os micróbios se instalem como convidados indesejados na festa. Pode-se acabar criando uma poção de álcool e outros ingredientes que dão um nó no estômago, geram cólicas, provocam correria ao banheiro e soltam aqueles gases traiçoeiros. Para um veterano da vida que tem um intestino mais delicado que um balão em dia de vento, isso pode ser um verdadeiro convite ao desastre. E tem também a conversa sobre os carotenoides, como o beta-caroteno, que pinta de laranja uma mão e é essencial para manter os olhos brilhantes e a pele radiante. Olha só, esses benditos antioxidantes são como fogos de artifício que se apagam rapidinho. Em poucos dias, eles podem perder até 70% do seu poder de ação. Então, a maneira ideal de preservar a mão é deixá-la descansando à temperatura ambiente até que sua casca ganhe um tom amarelo alaranjado e a fruta se mostre um pouco mais macia ao toque, como se estivesse fazendo uma dança de amadurecimento. Quando atinge a maturidade, é hora de devorar logo. Caso a temperatura suba e o perigo de superaquecimento apareça, a saída é encontrar um cantinho fresco e arejado dentro de casa. Porém, deixe a geladeira de lado. E olha, nunca encare uma mão que exale o perfume da cachaça que tenha aquelas manchas escuras, como se alguém tivesse usado a tinta de uma noite maldita, ou partes tão murchas que parecem um balão furado. Estes são indicativos evidentes de que a fruta já está no caminho da desintegração. A próxima fruta em questão é um verdadeiro destaque no universo das delícias, celebrada por suas virtudes para o coração e a mente, mas que, ao se ver confinada na geladeira, enfrenta um verdadeiro desastre como um artista sem seu palco. A quarta delícia da relação é o querido abacate. Ele virou o xodó do povo brasileiro nos últimos tempos, tanto em pratos doces como salgados, principalmente devido às suas gorduras do bem, que agem como escudo para o coração e o cérebro. Como diversas frutas tropicais, o abacate
também se sente mal ao enfrentar o frio cortante da geladeira. O ciclo natural de maturação do abacate ocorre entre 18 luaradas e 24 amanheceres. Durante esse período, os amidos das frutas ganham vida e se metamorfoseiam em olhares, enquanto sua polpa adquire uma textura aveludada e se destaca com seu sabor inconfundível. Entretanto, se o abacate encontrar-se em sua fase verdinha e for exposto ao frescor da geladeira, essa dança da maturação é bruscamente interrompida. O desfecho à frutinha pode se transformar em uma pedra por um bom tempo e, quando finalmente decide ficar docinha, se revela com uma textura que mais parece uma borracha e um gosto que faz a gente torcer o nariz. Contudo, os obstáculos não se esgotam nesse ponto. O abacate é uma verdadeira joia da saúde, transbordando gorduras monoinsaturadas, com destaque para o ácido oleico, aquele mesmo que faz o azeite de oliva extra virgem brilhar na culinária. Essas banhas são como ninjas em alerta total, sempre prontas para se oxidar a qualquer momento. Quando a frutinha enfrenta o temido frio, ela pode desandar, produzindo radicais livres que fazem uma bagunça causando danos em vez de ajudar. Em vez de agir como um escudo, começam a ser como uma força invisível que atenta contra a saúde do corpo. Por essa razão, frequentemente, ao desbravar um abacate que passou um tempo no refrigerador, nos deparamos com marcas escuras e aquelas fibras marrons que parecem ter saído de um filme de terror na sua polpa. Essas manchinhas não são apenas um charme do azar, mas sim indícios de que a fruta já travou uma batalha feroz contra o frio e seus super-heróis antioxidantes deram tchauzinho. Devorar essas fatias pode simplesmente jogar na lata do lixo muitos dos ganhos que você imaginou alcançar. Além disso, o abacate é como um super-herói das vitaminas, especialmente a E, que é a guardiã das gorduras contra a oxidação. No entanto, quando ele entra na geladeira, essa vitamina se esvai mais rápido do que criança em dia de escola tentando combater os efeitos nocivos do frio. Em outras palavras, você fica desprotegido exatamente na refeição, que deveria ser sua fortaleza. Como é que se faz para eternizar um abacate? Se ele estiver igual uma pedra, dê-lhe um tempinho para ficar suave em clima de casa. Para dar um empurrãozinho no processo, enfie tudo dentro de um saquinho de papel, junto com uma fruta madura, seja uma maçã ou uma banana. O etileno que escapa dessas frutinhas faz com que o abacate se torne mais mole que gelatina em um dia quente. Se a intenção é dar um empurrãozinho extra, jogue uma mão cheia de farinha na sacola para sugar a umidade que anda dançando por lá. Em um piscar de olhos de um dia para o outro, o abacate vai atingir o auge da sua perfeição. Assim que o fruto alcançar o ponto perfeito de amadurecimento, ao dar uma leve pressão com os dedos que não deve estar tão murchinho, ele pode ficar fora da geladeira por mais 1 ou 2 dias, como um artista esperando o aplauso da plateia. Em situações onde a urgência não é sua melhor amiga, ou seja, quando a refeição não vai sair da panela direto para o prato, é permitido dar uma passadinha na geladeira. Mas fique esperto, tem que ser por apenas 2 a 3 dias, não mais do que isso. O melhor é embrulhá-lo em papel ou acondicioná-lo em um saquinho para não deixar que o calor e o frio façam uma dança maluca. Caso decida descascar somente uma parte do abacate, jogue um pouco de suco de limão na carne que ficou à mostra, enrole tudo com plástico, filme como se estivesse preparando um presente e retire a surpresa em até 1 dia. Agora que você já está por dentro das frutas que merecem ficar longe do frio da geladeira, como banana, tomate, mamão e abacate, você possui o conhecimento ideal para dar uma renovada na sua saúde, apenas mudando a maneira de guardar seus mantimentos. Isso aqui vai além de simples truques culinários. Sempre que você cuida bem de uma fruta, está colocando moedas no cofre da sua saúde turbina, o exército do seu sistema imunológico, e assegura que seu corpo fique bem abastecido com todos os tesouros nutritivos que ele requer.
Por isso, na próxima vez que for escolher suas frutas, tenha em mente, nem tudo que brilha é ouro quando se trata de saúde. A chave não é manter a fruta na geladeira por mais tempo, mas sim garantir que a vitalidade continue pulsando em seu interior. Sim,